Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Bom dia, transformadores! Antes de iniciarmos a reflexão do Evangelho de hoje, eu queria pedir orações por todas as pessoas que nos procuram, intenções, pedidos, agradecimentos, mas hoje em especial a uma jovem chamada Alice. Rezemos por ela para que ela estabeleça sua saúde logo e fique bem. Lendo o Evangelho de hoje, eu pensei que existe uma tragédia que quase ninguém percebe quando começa a acontecer. E não é quando alguém abandona a igreja, não é quando alguém deixa de rezar, não é nem quando alguém comete um pecado. A tragédia acontece quando a pessoa continua presente, continua falando de Deus, continua ocupando os mesmos lugares, mas já perdeu a capacidade de transformar o ambiente ao seu redor. Por fora continua igual, por dentro perdeu o sabor. E é sobre isso que Jesus fala no Evangelho de hoje. Depois de apresentar as bem-aventuranças, ele olha para os discípulos e diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus não diz, tentem ser. Não diz, quem sabe um dia serão. Ele afirma, vós sois. É identidade, antes de missão. O discípulo não carrega o sal, o discípulo é sal. O discípulo é chamado a refletir a luz que é Cristo. O sal era indispensável no mundo antigo. Sem refrigeração, ele preservava os alimentos, dava sabor. Era tão valioso que em alguns contextos servia até como forma de pagamento. E quando Jesus chama seus discípulos de sal da terra, ele está dizendo que foram enviados para impedir a corrupção moral do mundo e para devolver sabor à existência humana. Uma humanidade sem Deus continua funcionando, produzindo, consumindo, mas perde o sentido, perde o sabor, perde a direção. Por isso, tantas pessoas possuem quase tudo e continuam vazias. Não falta informação, não falta tecnologia, não falta entretenimento. Muitas vezes, falta sentido. Vós sois a luz do mundo. E para um judeu que escutava essas palavras, a lembrança era imediata. Os profetas, eles anunciavam que Israel deveria ser a luz para as nações. Isaías falava de uma Jerusalém colocada no alto, iluminando os povos que caminhavam nas trevas. Agora, Jesus transfere essa missão aos seus discípulos. A igreja existe para iluminar, não com a luz própria, mas refletindo a luz de Cristo. A lua não produz luz, ela apenas reflete a luz do sol. E o cristão que tenta brilhar por si mesmo, produz vaidade. Quando reflete Cristo, produz esperança. E existe um perigo verdadeiro: confundir visibilidade com luminosidade. Porque há pessoas muito visíveis e pouco luminosas. São vistas por todos, mas não conduzem para Deus. Há outras quase escondidas, seja uma mãe que reza pelos filhos, um pai que trabalha honestamente, uma pessoa enferma que oferece seu sofrimento, um catequista fiel, um sacerdote que serve em silêncio, uma avó que evangeliza com a própria vida.
Talvez ninguém fale muito delas, mas sua luz continua iluminando muitas almas. Jesus também revela algo novo sobre Deus. Pela primeira vez no Sermão da Montanha aparece com força: vosso Pai que está nos céus. A finalidade da luz não é a exaltação do discípulo, é a glorificação do Pai. O objetivo da vida cristã não é fazer as pessoas admirarem nossa bondade, é fazer as pessoas descobrirem a bondade de Deus. A diferença é grande. Uma espiritualidade imatura busca aplauso. Uma espiritualidade madura aponta para o Pai. E celebramos hoje aquele que a história chama de apóstolo do Brasil, São José de Anchieta. Mas Anchieta nunca procurou construir a própria fama. Muito jovem ele deixou sua terra, atravessou o oceano e veio para uma realidade difícil, desconhecida e cheia de desafios. Evangelizou, ensinou, aprendeu idioma, defendeu os indígenas, fundou colégios e percorreu distâncias imensas e sofreu limitação física durante grande parte da vida. Mas ele não viveu para ser lembrado. Viveu para que Cristo fosse conhecido. E ele foi salvo porque preservou a fé. E foi luz porque apontou para Jesus. O reino de Deus avança menos por pessoas que querem aparecer e mais por pessoas que desejam servir. Todos nós, todos, carregamos uma tentação escondida. A tentação da acomodação. Com o tempo, nós podemos se acostumar com a fé. Nós acostumamos com a missa, com as orações, com tudo. E aquilo que antes incendiava o coração, vira só rotina. Nós não abandonamos Deus, mas vamos perdendo o sabor. Continuamos presentes, mas sem influência. Continuamos próximos da luz, mas sem irradiá-la. Porque o sal não foi criado para ficar guardado. A luz não foi criada para ficar escondida. A fé não foi dada para ser armazenada. Foi dada para ser vivida. Pergunte a si mesmo: quem está experimentando Deus por causa da minha vida? Não por causa dos meus discursos, não por causa das minhas postagens, não por causa da minha aparência religiosa, mas por causa da minha forma de amar, de perdoar, de trabalhar, de servir, porque é aí que o sal tempera, é aí que a luz ilumina. As bem-aventuranças que ouvimos ontem, elas descrevem o coração do discípulo. O evangelho de hoje mostra a consequência. Porque quem vive as bem-aventuranças se torna sal, se torna luz. Não porque faz esforço para aparecer, mas porque a presença de Cristo começa a transparecer através dele. Se Cristo retirasse hoje da minha vida tudo aquilo que é aparência, restaria ainda sabor suficiente para transformar alguém? O mundo, minha gente, precisa de cristãos que conservem a esperança quando ela parece apodrecer. Que levem sentido onde tudo parece vazio. Que iluminem onde as trevas parecem vencer. Que revelem, através da própria vida, que Deus continua presente. Que São José de Anchieta nos ensine a gastar a vida inteira nessa missão. Não para que nosso nome seja lembrado, mas para que o nome de Jesus seja amado. Se deixa transformar. Até amanhã, minha gente. Paz e bem.